Boa noite. Hoje nós vamos fazer o estudo do Livro dos Espíritos, a questão 993 e a 994. Mas antes nós vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, Pai de infinito amor e misericórdia, agradecemos, Mestre, por mais esse estudo, por teus ensinamentos, por teu carinho, por teu amparo. Pedimos que o Senhor esteja sempre ao nosso lado, nos auxiliando em nossas dificuldades, auxiliando, Mestre, em nossa caminhada, e que teus ensinamentos de hoje, de todos os dias, possam entrar em nossos corações, a fim de que aprendamos a sermos melhores. Que o Senhor esteja conosco, que assim seja. Bom, então nós vamos ler agora a questão 993 e aí a gente comenta, tá bom? Bom, a pergunta é o seguinte: não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Aí os espíritos respondem o seguinte: já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que, nesta vida, só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem, e é para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. A diferença está somente em uns gastam mais tempo do que os outros, porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência. Bom, então a pergunta aqui de Kardec é o seguinte: se os homens sempre vão ter um instinto do mal, ou seja, sempre vão praticar o mal, sempre vão agir pelo mal, fazendo mal a outra pessoa, ou ele em algum momento ele vai ter o arrependimento? E aí os espíritos respondem que cada um vai chegar a hora do seu arrependimento. Aí eu trouxe para vocês alguns comentários é como se fosse um resumo dos ensinamentos dos espíritos que estão ali no livro O Espiritismo na sua expressão mais simples, do Allan Kardec. E lá eles falam que os espíritos são criados simples e ignorantes, ou seja, é como se fosse uma página em branco. Eles não sabem o que é certo, o que é errado, o que é bom, o ruim, o que deve, o que não deve fazer. E é isso que traz a possibilidade da gente fazer o nosso próprio caminho, né? Então, por ele não conhecer nem o que é bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é errado, ele vai aprendendo isso de acordo com o tempo e com as escolhas que vai fazendo ao longo do tempo. Mas a meta principal, nosso objetivo maior é o quê? É trabalhar para o nosso adiantamento. O nosso objetivo maior é trabalhar para nós, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. E é esse que é o objetivo que Deus quer de nós. Porque Ele, Ele coloca na nossa consciência que as leis divinas. Ele coloca ali para a gente como se fosse um lembrete do que é certo, o que é errado, o que é bom, é ruim, o que a gente deve ou não deve fazer. É graças a essa consciência que a gente analisa e vê o que a gente pode fazer, o que não pode fazer, o que nos convém ou não. Sabe aquela sensação de quando a gente vai fazer alguma coisa e fala assim, nossa, eu sei que eu estou fazendo errado, mas eu vou fazer assim mesmo? Como, por exemplo, uma coisa simples, exemplo bobo, quando a mãe da gente está lá cozinhando e tudo, a gente pega, fritando uma batata frita, por exemplo, e está fritando uma batata, aí você vai lá e rouba uma batata e sai correndo. Você sabe que aquilo está errado, você sabe que sua mãe vai brigar com você, mas você faz assim mesmo, né? É um exemplo bobo, mas que ilustra, né, essa consciência que Deus coloca pra gente, né? A consciência ali das leis divinas, o que é certo e o que é errado fazer. Só que aí ele também colocou pra gente o livre-arbítrio, que são as nossas escolhas, né? A gente tem a liberdade de escolher se a gente vai seguir para o caminho do bem ou do mal, se a gente vai seguir o caminho do A ou B. Independente disso, ele consegue colocar para a gente, através o livre-arbítrio coloca para a gente as nossas escolhas. E essas escolhas só vai determinar qual caminho que a gente vai seguir, se é o caminho mais longo ou o caminho mais curto. O caminho curto é o do bem, né, que é seguindo as leis de Deus e tudo.
Aí o caminho longo é aquele que a gente erra diversas e diversas vezes até a gente acertar. Né? Aí vocês me perguntam o que é o bem e o que é o mal. O bem é quando a gente segue as leis de Deus, quando a gente segue a nossa consciência que Deus colocou para nós, que são as leis divinas. Né? Quando a gente segue esse caminho, segue o caminho do bem, fica tudo mais claro. Né? E aí a gente está fazendo bem. Agora, o mal é o contrário, quando a gente desobedece à lei de Deus. E aí a gente está praticando o mal. Né? Vocês percebem, então, que uma pessoa que pratica o mal, às vezes é porque ela não conhece, às vezes ela não sabe, não tem aquela bagagem toda. Nós mesmos, a gente ainda não tem que trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, que cada um tenha determinados graus, né? Mas estamos sempre trabalhando, porque é isso que Deus quer de nós, né? Então ele coloca pra gente a encarnação. A encarnação, muitos podem pensar assim, é um castigo pra gente, Deus coloca como se fosse um castigo, uma punição pelas nossas faltas. Não, não é isso. A encarnação, ela é necessária, é um instrumento necessário para o nosso crescimento e para o nosso processo evolutivo. É como numa escola, a professora ensina para a gente todas as lições que a gente precisa aprender naquele determinado período. A gente estuda, e a professora no final do curso, né, ela não dá uma prova para testar os nossos conhecimentos. A vida também é assim. No plano espiritual, a gente aprende muita coisa. A gente aprende as lições, a gente aprende o que deve ou não deve fazer, o que a gente precisa de melhorar, o que a gente não precisa. Né? A gente consegue trabalhar as nossas virtudes e tudo. Só que chega na Terra, é a nossa prova final, é o nosso teste final, se realmente a gente aprendeu o que Deus colocou pra gente através dos seus ensinamentos. E aí esse é o nosso teste. Por isso que a encarnação é tão importante, tão necessária para o nosso crescimento. E o progresso, esse crescimento espiritual, só vai vir através do trabalho. A partir do momento que a gente trabalha e se esforça, tem a vontade sincera de melhorar e crescer. Que a gente se arrependa dos nossos erros, das nossas faltas, sejam pequenas ou grandes, que a gente aprenda o arrependimento. Quando a gente se arrepende das nossas faltas e tem aquela vontade sincera de melhorar, de crescer e de fazer diferente, Deus olha por nós e nos acolhe, nos auxilia. Aí você pode perguntar assim, mas quanto tempo isso dura? É 1, 2, 3 encarnações? Quantas encarnações? Indeterminado, não tem um tempo certo. Depende de você, depende do nosso esforço, da nossa dedicação e a nossa vontade de crescer e evoluir. Aí sim, a gente vai ter, a gente pode escolher o caminho mais curto ou mais longo. Né? Na filosofia espírita de Miramês, ele coloca pra gente que todos devem ser felizes. Como? Através do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa dedicação, do arrependimento das nossas faltas, principalmente, né? Da gente procurar sempre trabalhar as nossas virtudes, as nossas dificuldades. A partir disso, a gente consegue caminhar. Afinal de contas, ninguém consegue evoluir tudo de uma vez. Em uma só encarnação, é impossível a gente evoluir tudo que a gente precisa, ou aprender tudo o que a gente precisa. É como se a gente quisesse aprender da educação infantil até o 3º ano do ensino médio, tudo num dia só, num ano só. É impossível, né? Então, na vida é a mesma coisa. A evolução é um processo. É como se a gente estivesse subindo uma escada, degrau após degrau, degrau após degrau. A cada encarnação a gente evolui um pouquinho, para a gente chegar até o fim. Então, é um processo. Então, ninguém consegue evoluir tudo sozinho. E ao final desse processo, a gente encontra realmente a pura felicidade, que é isso que Deus quer de nós. Que a gente consiga conquistar as nossas metas, os nossos objetivos, e que a gente consiga seguir um caminho melhor. Né? E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos para ilustrar isso tudo que a gente está falando, que eu acho que através dos exemplos a gente consegue compreender muito mais. Né? Igual, por exemplo, o André Luiz. Né? O André Luiz, na sua coleção de livros, né, de ensinamentos, ele coloca para a gente ali tudo que ele aprendeu,
né, ao longo da vida. Ele desencarnou sem saber quais foram as suas faltas, quais são as suas dificuldades. Ele simplesmente viveu do jeito que ele achava que era melhor, certo? E aí depois que desencarnou que ele foi ver, opa, peraí, a situação não era bem assim. Não era bem assim que as coisas funcionam. E aí, André Luiz, não sei vocês, mas eu consigo observar que ao longo dos livros ele foi evoluindo também, ele foi aprendendo lá no plano espiritual como ser melhor, como agir melhor, como ser um ser humano melhor. Mas a prova final dele mesmo vai ser quando ele reencarnar, para ver se ele realmente aprendeu aqueles ensinamentos todos. E isso é muito importante, isso é muito interessante, né? Porque é todo um processo. Outro exemplo também é Chico Xavier. Chico, antes de vir para essa encarnação, que como Chico Xavier, que a gente conhece, ele não quer dizer que ele não tenha falhado em outras encarnações. Se hoje ele veio como um exemplo para a gente de fé, de esperança, de assistência, de fraternidade, não quer dizer que sempre foi assim, né? Teve outras encarnações que ele teve que ele não era assim, que ele não tinha esse domínio todo, que ele falhou, que ele errou, que ele cometeu erros. Isso é normal, é natural, até ele chegar ao ponto que ele chegou. Outro exemplo é Emmanuel e Lívia. No livro Há 2000 anos e 50 anos depois, é retratado a vida de Emmanuel e de Lívia, que era sua esposa. Emmanuel era um homem de posses, né? Era um homem assim respeitado pela sociedade, ocupava cargos públicos importantes na sociedade naquela época, mas diante de encontrar Jesus, não sentiu nada, não percebeu que aquilo ali era um chamamento para uma mudança de comportamento. Ele optou por ficar no cantinho dele lá, na vida dele lá, a vida pública que ele tinha, rico e cheio de facilidades. Ele optou por isso, mas as outras encarnações que vieram depois, ele foi aprendendo, ele foi crescendo, ele foi evoluindo. E a vida, né, encarnação após encarnação, ele foi melhorando e tornou o Emmanuel que a gente conhece hoje, né? Vocês percebem então que é um processo, que nada foi de uma vez só? E Lívia era esposa dele. Ela teve um pequeno contato com os ensinamentos de Jesus e pronto, deu um clique nela e falou assim: é isso que eu quero seguir as obras de Deus, quero fazer as leis de Deus, quero seguir as leis de Deus 100%, e foi direto para o caminho do bem. Ela pegou o caminho mais curto. Podemos dizer que a Mônica pegou o caminho mais longo, né? E que Lívia pegou o caminho mais curto porque ela optou pelo bem. Porque ela também já tinha uma bagagem. Ela, com certeza, ela não aprendeu tudo de uma hora para outra. Foram existências atrás de existências, encarnações após encarnações, que ela percebeu que o que ela queria, o importante era seguir as leis de Deus. E isso é muito, muito interessante também, que a gente vê ali os dois lados. O que a gente segue o caminho mais longo e o caminho mais curto, né? E isso acontece porque cada um tem uma bagagem diferente, cada um tem um conhecimento diferente, está num nível de processo evolutivo diferente. Para a Lívia, às vezes, esse clique é porque ela só lembrou de outras existências, mas não quer dizer que ela não tenha passado pelo mal em algum momento da sua vida, né, do seu percurso evolutivo, porque com certeza em algum momento ela errou, né, em algum momento ela passou por dificuldades, sofreu, né, porque é um processo. E por último, o último exemplo é o de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele antes de ser Paulo, né, que ele era Saulo, lá no livro Paulo Estevão coloca isso pra gente, que ele era uma pessoa boa, né? Ele tinha, assim, era uma pessoa determinada, ele era severo, era uma pessoa pública também, uma pessoa importante ali na sociedade, mas ele não entendia ali o objetivo de Jesus, as palavras de Jesus, e o perseguia. Até que ele chega nas portas de Damasco, encontra Jesus, escuta o que ele tem para falar, e aí ele cai em si, né? Ele cai em si. Tudo que ele estava fazendo até então de perseguir os cristãos e tudo. E aí ele percebe o que ele estava fazendo de errado. Ele demorou um tempo até aprendendo, corrigindo as suas faltas, os seus erros,
para poder chegar a ser um discípulo de Jesus, né, e divulgar a sua palavra para os quatro cantos, né, do mundo, vamos pôr assim. E Paulo, ele não evoluiu tudo numa encarnação só. Outras encarnações ele também falhou, ele também errou, né? E também acertou em algumas coisas. Para chegar nessa encarnação com Paulo de Tarso, conseguir ali, com muito esforço, com muito trabalho, com muito aprendizado, chegar onde ele chegou. Então vocês percebem que há o arrependimento, vocês percebem que a pessoa não consegue seguir só o caminho do mal. Ela tem a necessidade, porque está dentro da sua consciência, de evoluir, de progredir, de crescer, de ser diferente. É uma necessidade nossa, que está dentro da nossa cabeça, da nossa consciência o tempo todo. Só que a gente escolhe, pelo livre-arbítrio, seguir ou não seguir por aquele caminho. Depende de nós. Depende do que a gente quer para o nosso esforço. A gente quer seguir o caminho curto, o caminho longo, o caminho do bem, o caminho do mal, por quanto tempo? Né? Vai chegar um momento que a nossa consciência vai pedir, igual os exemplos que eu dei. Esses exemplos, é claro que, né, hoje pra gente são exemplos de superação e tudo, e vocês podem até me perguntar, mas eu não vou conseguir ser um Emmanuel, e eu não tô longe de ser um Paulo de Tarso e tudo. Quem disse? É um processo, é um degrau de cada vez. Vai depender do nosso esforço, da nossa vontade sincera de crescer, de melhorar, de evoluir e de fazer diferente do que a gente já está acostumado a fazer. É trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, é trabalhar o perdão, que é tão importante para a gente, pedir perdão, ser perdoado, né? Isso tudo é um esforço todo dia que nós somos capazes de fazer se a gente tem essa vontade sincera de crescer e evoluir, certo? E aí, completando esse assunto, esse raciocínio, temos a pergunta 994, que ela fala o seguinte: o homem perverso, que não reconhece suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Aí os espíritos respondem o seguinte: sempre as reconhece e então mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou, ou de que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram e o arrependimento virá. Para esclarecer-os, trabalham os bons espíritos e também vós podeis trabalhar. Então, essa lição aqui coloca pra gente, essa pergunta coloca o seguinte pra gente: se o homem perverso, ou seja, o homem mau, ele depois que, durante a vida inteira ele só fez maldade, não teve reconhecimento das suas faltas, ele não percebeu os erros ou não quis corrigir os seus erros e tudo, ele sempre vai reconhecer esses erros depois que desencarna? Aí os espíritos respondem que sim, eles vão sempre reconhecer, cedo ou mais tarde, as suas faltas. E aí, na filosofia espírita de Miramês, ele coloca pra gente que a perversidade nasce da ignorância das leis da justiça divina. Então, se a perversidade, né, o mal, ele nasce da ignorância, como eu disse lá atrás, né, que nós nascemos simples e ignorantes, então é a falta de conhecimento do bem e do mal, né? Então, como que a gente vai punir alguém que não conhece, que não sabe o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é ruim? É como uma criança que coloca o dedo na tomada, mas não sabe que aquilo ali está errado, até que vem alguém e fala: olha, isso está errado, não pode. Não é assim que a gente faz com a criança? É a mesma coisa que Deus faz com a gente. O homem só é perverso por falta de conhecimento das leis divinas. E aí ele pratica o mal. E chega um momento que a própria consciência dele, através dos ensinamentos que ele vai adquirindo ao longo do tempo, que ele vai percebendo o mal que ele fez para outra pessoa. Mas o que ele desconhece, que, igual o Miramês coloca lá também na filosofia espírita, que todo o mal que faz para o outro, está fazendo para si mesmo. Às vezes a gente não percebe isso, ou então a gente não convive com isso o tempo todo.
Mas a verdade é que todo o mal que a gente faz para outra pessoa, a gente está fazendo para a gente mesmo. Porque aí vem, cedo ou mais tarde vem o arrependimento, o sentimento de culpa, de negação, de raiva, por estar praticando aquele ato. Né? Vem aquela angústia, aquele sofrimento todo, por ter praticado aquele mal. Às vezes a gente não se dá bem com alguma pessoa, né? E aí a gente trata aquela pessoa mal, mas cedo ou mais tarde vai vir o ensinamento de Jesus, vai vir a nossa consciência, vai bater, as leis divinas vão falar mais alto na nossa cabeça e a gente fala assim, não, peraí, eu não posso agir dessa forma, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que trabalhar o meu orgulho, eu tenho que trabalhar o meu egoísmo e assim por diante. Então, a gente consegue trabalhar isso dentro de nós, basta a gente querer, né? Basta a gente ter essa consciência de que os erros que a gente comete, a gente deve se arrepender para a gente conseguir consertar as nossas faltas. E nunca é tarde, gente, nunca é tarde. Você pode ser novo, velho, não importa a idade que você tem. Sempre dá tempo da gente corrigir as nossas faltas e fazer diferente e aí subir mais um degrau no processo evolutivo nosso. Sempre tem jeito. Tá? E aí, para ilustrar também isso tudo que a gente está falando, juntando a questão 993 com a 994, juntando essas duas questões, eu trouxe para vocês dois exemplos que mostram, retratam bem essa questão do que a gente está falando, né, do arrependimento, do homem perverso, se tem, se não tem arrependimento, antes ou depois que desencarna. E aí a gente tem esse exemplo. Um deles que eu vou contar para vocês, que é o livro que tá no livro das Instruções Psicofônicas, que é de autores diversos, que é no capítulo Justiça, que conta a história de um médico que ele não cumpria com sua missão como médico, né? Ele não tinha aquela vontade de ajudar, né? Não tinha aquele esforço do trabalho, de dedicação e tudo. E ele era filho de um casal muito rico. E quando era criança, ele perdeu a mãe muito novo. Então o pai abraçava ele, fazia todas as suas vontades, né? Tava ali o tempo todo para ele, né? Dava carinho, atenção, amor, dava tudo que ele precisava, né? Inclusive, só que aí esse médico, ele começou a cair ali no comodismo, começou a ficar ali daquele jeito, né, acomodado, o pai dava tudo para ele era um homem rico, dava tudo, ele não precisava se esforçar para fazer nada, para conquistar nada. Ele casou, teve filhos e continuou morando na casa do pai, né? E continuou, só que ele seguia uma vida ociosa, né? Ele não tinha um objetivo de vida, não tinha um trabalho para fazer, nem nada. Então aí ele seguia o seu caminho, na ociosidade, sem trabalho, sem nada. E aí começa, né, gente? A cabeça começa a ficar muito vazia e você já viu, né? Quando ele começou a cultivar uns pensamentos tipo, olha, eu sou filho único. Meu pai morrendo, eu vou herdar isso tudo dele. Então, por que não, né, adiantar o processo? E aí ele acaba pensando em matar o próprio pai para ficar com a herança. E aí ele pensou como? Num determinado dia, o pai dele foi subir num banco para poder mexer no relógio da parede, tudo, e desequilibra e cai e machuca. Aí o filho que estava próximo foi lá e tentar ajudar o pai, enfim. E ele, como médico, pensou, olha, isso pode ser uma oportunidade para mim. E aproveitou esse acidente do pai, deu um analgésico para ele, e aí levou ele para o banheiro. Quando o remédio estava fazendo efeito e tal, aí levou ele para o banheiro e cortou as veias dele, do pai. O pai olhando assim, assustado, porque afinal de contas tinha dado tudo pro filho, né? Todo aquele carinho, toda aquela atenção, todo aquele amor. Sem entender, e as últimas palavras do pai foi assim, por favor, meu filho, não me mate. E aí o filho olhou aquilo ali, só que já era tarde demais, o pai já tinha falecido, já tinha desencarnado. E aí o filho olhou para aquele banheiro inundado de sangue, lembrando das últimas palavras do pai na sua cabeça, bateu arrependimento.
Começou ali a aparecer aquele arrependimento. E aí, nos próximos dias e meses, até sair a herança, ele ficou num estado assim de alucinação, né? Ele ficava preso no banheiro onde aconteceu o assassinato, preso naquilo ali, preso naquela cena e naquela consciência, escutando o tempo todo a voz do pai. Por que me matou, meu filho? Não me mate, meu filho. E tal. E aí, no dia que ele ia receber a herança do pai, ele teve um aneurisma que ele tinha, estourou e ele desencarnou. Chegou no plano espiritual, que ele caiu em si. O que foi que eu fiz? E aí bateu aquele arrependimento sincero. E aí ele ficou preso num sofrimento, naquela angústia, preso naquela cena do banheiro, preso naquela cena do assassinato do pai, e não queria pensar, não queria fugir daquilo, mas o sofrimento estava mais ainda latente na cabeça dele. E aí veio esse arrependimento, esse medo, essa necessidade de pedir perdão para o pai e com medo da reação do pai. E aí, através das preces e desse arrependimento sincero, foi permitido para que ele veja que o pai tinha reencarnado como um neto dele, né? Então, ele agora, uma vez era seu pai e agora era seu neto. E o neto, mesmo não conhecendo o pai, o avô, tinha um amor profundo pelo avô, profundo. E aí o filho, né, o médico, ele percebeu, meu pai me ama, sempre me amou e sempre esteve do meu lado e me perdoou. E aí ele caiu em prantos de desespero e naquela angústia de como que eu vou poder pagar esse débito. E aí teve a oportunidade dele continuar servindo o pai, não como filho mais, mas numa outra encarnação ele veio como funcionário do pai, servindo café, engraxando sapato, servindo ele de diversas maneiras, mas de uma forma mais simples, mas de uma forma que ele tinha a oportunidade de resgatar aquela falta que ele cometeu. Então isso mostra pra gente, esse exemplo, que o arrependimento ele pode vir, né, tanto durante a vida, mas mais latente depois que desencarna, que aí ele tem conhecimento de um todo, vê aquele sofrimento, que aquele sofrimento vem mais ainda, mais latente ainda, e ele consegue perceber as suas faltas e fazer diferente. E o último exemplo que eu quero trazer para vocês, que está na Revista Espírita no ano 6 de outubro de 1864, que fala sobre o assassino arrependido. Estava numa reunião, né, mediúnica, e aí esse espírito se manifestou, desesperado, angustiado, sofrendo, porque ele estava com um profundo sentimento de arrependimento. Ele, na última encarnação, ele tinha sido um assassino que matava para roubar as suas vítimas. E quando chegou no plano espiritual, ele estava cercado das suas vítimas, do sangue que ele jorrou, das atrocidades que ele fez, das suas vítimas lhe cobrando. E o arrependimento veio assim como uma avalanche. E aí aquela dor, aquele sofrimento fez ele se arrepender sinceramente. E ele pedia a Deus a misericórdia, pedia socorro para aqueles instrutores, né, que estavam lá acompanhando a reunião mediúnica, um auxílio, uma prece, um amparo, de alguma forma. E aí os instrutores pegaram e falaram com ele que o arrependimento que Deus só quer da gente, um arrependimento sincero e a boa vontade de resolver as nossas questões, né, os nossos problemas, as nossas faltas. E é isso que ele tinha. E aí, por misericórdia, né, Deus iria olhar por nós, né, por todos esses que têm arrependimento sincero. E aí, através de uma prece, eles pediram para esse espírito que ele recebesse a misericórdia divina e ele conseguisse uma oportunidade, né, repor a vida das suas vítimas não tinha jeito, mas tinha uma forma que ele pudesse recuperar, que ele pudesse devolver a essas vítimas o que foi tirado delas. E aí, através do devotamento dele, através do esforço próprio dele, ele ia ter essa oportunidade.
E dito e feito, com essa prece, ele conseguiu sentir um pequeno alívio dessa dor e desse sofrimento que ele tinha. Mas já era um caminho. O mais importante, pessoal, é que o primeiro passo é a gente reconhecer. É reconhecer as nossas faltas, os nossos erros. Feito isso, a gente consegue crescer e evoluir. A gente consegue melhorar, a gente consegue ver através dos nossos trabalhos, a gente consegue ter vontade de melhorar e fazer diferente. O nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade, enfim, todas as nossas dificuldades que nós temos de perdoar, de sermos perdoados, enfim, todas as nossas dificuldades, elas têm como ressarcir, independente da idade que a gente esteja, né? E quanto tempo já se tem, né? Sempre tem tempo para a gente resgatar, tem tempo para a gente fazer diferente. É claro que se a gente resolver tomar essa decisão hoje, a gente vai pegar o caminho mais curto. A gente não vai demorar tanto tempo para evoluir. Mas se a gente ainda continuar errando, continuarmos fazendo as mesmas coisas de sempre, continuarmos agindo da mesma forma, o nosso caminho vai ser mais longo. Mas todos vão evoluir, todos vão crescer cedo ou mais tarde. Cedo ou mais tarde nós vamos evoluir, que é o que coloca aqui na questão, né? Que cedo ou mais tarde vai vir o arrependimento, vai vir a necessidade do arrependimento, porque está na lei. Todos vão evoluir, uns mais rápido, outros mais devagar. Depende de nós, da nossa vontade de crescer e evoluir. E é claro que nós não estamos sozinhos. Nós temos os amigos espirituais que estão ali ao nosso lado, sempre nos ajudando. Temos Jesus como nosso modelo e guia e está sempre ao nosso lado nos assistindo e nos auxiliando em nossas dificuldades. Então podem ter certeza que ainda dá tempo de correr atrás das nossas faltas, corrigir, procurar acertar sempre, né? Uma hora a gente tropeça aqui, tropeça ali, o que é natural, mas se a gente tiver a certeza, se a gente tiver, seguir a nossa consciência, que está implantada dentro de nós, das leis divinas, que a gente consegue compreender isso, consegue aceitar as nossas dificuldades e tiver a vontade sincera de se arrepender e de melhorar, a gente consegue alcançar voos muito maiores. Então a gente consegue subir mais um degrauzinho dessa escada que Jesus colocou através dos seus ensinamentos e que Deus colocou para nós como meta, que é a evolução. Tá certo? Então espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham entendido o que eu quis colocar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Vocês podem colocar aí debaixo do vídeo se tiverem alguma dúvida, que numa outra oportunidade eu respondo, tá certo? Vamos fazer nossa prece final então, que era isso que eu queria falar com vocês. Vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar, tá bom? Amado Mestre Jesus, agradecemos por esse estudo, agradecemos por tuas palavras, que nos fortalece, nos ampara e nos auxilia a entender melhor o processo que passamos. Que o Senhor esteja conosco, Mestre, nos auxiliando, nos guiando sempre. Que assim seja. Então, boa noite a todos vocês. Que tenham uma boa semana, um bom final de semana.